processo número 8, em virtude da presença do advogado. A instituição é o Consórcio Público Municipal de Saúde do município de Glória do Oeste. É o senhor Nelson Fidelis, que está aqui, se eu não me engano, é filho de Walter Fidelis, ex-deputado estadual de Mato Grosso, lá do município de Cáceres, era da região de Cáceres. Grande advogado, que sempre está aqui no tribunal. E eu passo a palavra, então, ao senhor João Batista Camargo. Senhor presidente, trata-se das contas anuais de gestão do município de Glória do Oeste, o Consórcio Intermunicipal de Saúde de Glória do Oeste, relativas ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Newton Borges Borgato. A primeira SESEX, após realizar a auditoria nas contas, elaborou o relatório preliminar, apontando 14 irregularidades com 25 achados de auditoria. Regularmente sendo notificado, o gestor apresentou sua defesa, cuja análise técnica concluiu pela permanência de 6 irregularidades. Na forma regimental, o Ministério Público de Contas, por intermédio de parecer subscrito pelo Procurador de Contas Gustavo Coelho Deschamps, opinou por julgar irregulares com determinações, recomendações e aplicação de multas as contas anuais de gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Oeste do Mato Grosso, sob a responsabilidade do senhor Newton Borges Borgato. É a síntese do relatório, senhor presidente. Consulta o senhor Procurador de Contas. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, confirme o parecer do Dr. Gustavo Coelho Deschamps pela irregularidade, condenação à restituição, aplicação de multas e consectários legais, pelo fato de haver realmente várias irregularidades, dentre as quais irregularidades gravíssimas. Eu coloco em discussão. Na discussão, há um pedido de defesa oral do senhor Nestor Fidelis. O senhor dispõe de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssimo senhor conselheiro na função revisor, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso vem fazer uso da sua sustentação oral, derradeira forma de defesa, nestas contas de gestão do ano 2011, tendo remanescidas 6 irregularidades que não foram consideradas sanadas, sobretudo porque entende que foram sanadas, foram esclarecidas, e por algum motivo a equipe técnica muito zelosa e vale considerar também muito educada na sua participação, na sua presença, na sua inspeção em loco, apontando e aconselhando posturas adequadas para a equipe administrativa do consórcio, mas fez que constasse ainda 6 irregularidades. Destas 6 irregularidades, as 3 primeiras nós podemos responder em bloco, porquanto se trata de um apontado déficit de, segundo a equipe, R$ 233.832,60, que, conforme apontado, discriminado e comprovado nos autos, realmente não existiu. Por 3 motivos principais. A primeira delas, a receita de contribuição dos municípios relativamente a 2011, dívida ativa, arrecadada em 2012, foi de R$ 95.536,25, portanto, superior ao considerado pela equipe, conforme se comprova com o relatório de arrecadação da receita de dívida ativa. Outro motivo gravíssimo, o Estado de Mato Grosso, que mantém um convênio com o consórcio intermunicipal, assim como também com outros tantos municípios e outros consórcios, não cumpriu a sua parte neste ano de 2011, restando ainda, em relação ao exercício de 2011, o valor, aliás, do que era o conveniado, repassou somente R$ 128.435,70, convênio 03/2011.
E também não foi considerado pela equipe os boletins de procedimento ambulatoriais que fez ingressar nos cofres do consórcio, apenas em 2012, mas referentemente a 2011, em 23 de março de 2012, um montante de R$ 13.668,40, conforme comprova o balancete da Receita e a cópia do extrato do consórcio que fazem parte dos autos. Desta forma, o apontado déficit de R$ 233.800 cai para R$ 76.812, se é que existe o déficit, na nossa visão não existe, que representaria nada mais do que menos de 1% do orçamento, que é de R$ 9.600.000. Portanto, estaria dentro da normalidade, dos padrões da normalidade. Mas esse déficit não existe justamente porque as despesas só foram contraídas para fazer frente às atividades relativamente constantes do objeto do convênio 03 de 2011. O fato é que aconteceu o descumprimento por parte da Secretaria de Estado, não é segredo, a imprensa noticia o tempo todo, o Estado de Mato Grosso, nesse exercício de 2011 e também 2012, passa por dificuldades financeiras e os consórcios vivem muito mais por conta desses convênios, dessas parcerias com o Estado, do que por conta das contribuições que arrecadam dos municípios consorciados. Nós vemos, portanto, que no exercício de 2011, esse descumprimento por parte do Estado fez com que o que era previsto para ser arrecadado não se tornou realidade. Então não há déficit orçamentário, pois ainda há receita a receber do convênio 2013-2011 no valor de R$ 73.878,70. E mais, R$ 16.886,84 de contribuições dos municípios consorciados, que já foram notificados. Existe, inclusive, ação de cobrança em relação a esses municípios, a um desses municípios. E isso nos mostraria que este valor de 73 mil mais 16 mil ultrapassaria em muito os R$ 76 mil apontados como déficit. Não apontados, mas reconhecidos como déficit. Contudo, ainda que não houvesse estas fontes de receita para cobrir o resto a pagar do exercício 2011, vindo a gerar o que foi apontado como déficit, é preciso considerar que o CISONT tem seguido as orientações do próprio Tribunal de Contas e com destaque para alguns julgamentos recentes, inclusive há cerca de 2 semanas, o julgamento das contas do município de Glória do Oeste, no qual, por meio da sustentação oral feita pelo contador, nosso colega Emerson Soares, foi reconhecido que aquilo que é previsto para ser arrecadado e por que motivos alheios à vontade do gestor e da própria instituição não se realiza, não pode gerar o apontamento de irregularidade, deixando o tribunal até a data de 31 de dezembro para que seja resgatado esse déficit. Da mesma forma como no dia 4 de junho de 2012, o excelentíssimo conselheiro Valdir Teis, na análise das contas anuais de governo do Estado de Mato Grosso, do exercício 2011, fez a seguinte anotação. Num caso análogo. Por outro lado, apesar do balanço orçamentário ter sido deficitário, a execução financeira foi superavitária em razão de que as receitas totais foram superiores às despesas líquidas do exercício. Ainda que isso não tivesse ocorrido no exercício, assim como acontece no consórcio agora. Este egrégio tribunal vem reiteradamente decidindo que, nos casos de déficit nas contas dos gestores municipais, foi concedido o prazo de até 31 de 12 de 2012 para resgatá-lo, em razão de que o mandato desse se encerra nesta data. Por sua vez, em se tratando de governador de Estado, o mandato se encerra em 31 de dezembro de 2014, diante das razões expostas, afasto a irregularidade. Sendo assim, o consórcio intermunicipal de saúde, por uma questão do princípio da equidade, agora pouco citado, vem requerer sejam também beneficiados com esse entendimento da própria Corte, para que tenha também o benefício de, até a data de 31 de dezembro, arrecadar essas receitas do exercício de 2011, razão pela qual não existe irregularidade, não existe déficit, e requer seja considerada regular esse apontamento número 1 da sequência aqui, que também tem influência nos outros próximos 2. E o seguinte é a insuficiência financeira ensejando o risco de endividamento do consórcio. Da mesma forma, as técnicas discordaram da defesa com base na tese de que as despesas do exercício orçamentário não devem afetar o universo orçamentário do exercício seguinte. Porém, os argumentos apresentados no item anterior demonstram que não há comprometimento no exercício 2012, porque
que a receita do exercício 2011 ainda por ser arrecadada. Ademais, o entendimento do tribunal, conforme dissemos agora há pouco, é de que o consórcio também tem direito a ter a data de 31 de dezembro de 2012 para resgatar o déficit apurado, conforme o entendimento do conselheiro Valdir Teis, agora há pouco citado. Assim, nos autos restou demonstrado que o consórcio intermunicipal não corre risco algum de endividamento e foram juntados aos autos demonstrativo de saldo de convênio 2003, as arrecadações oriundas de despesas, aliás, de repasses da Secretaria de Estado de Saúde em 2012, o anexo 14 do balanço que demonstra a disponibilidade, o valor de receita não arrecadada relativo ao exercício 2011, e o relatório de arrecadação das receitas e dívida ativa no exercício 2012, que refere-se à arrecadação de 2011, e também o que não foi considerado pelas técnicas, o relatório de arrecadação do BDA, que são os boletins de procedimentos ambulatoriais. Portanto, demonstra-se desta forma que não há desequilíbrio a ser causado nas contas de 2012, aplicando-se o entendimento da própria Corte de que é possível fazer esse resgate até a data de 31 de dezembro do ano em curso. O próximo item também é reflexo desse primeiro e do segundo. Ocorrência de déficit financeiro que pode comprometer o equilíbrio das contas. As disponibilidades financeiras são suficientes para pagar obrigações a curto prazo. Conforme, não precisamos repassar, porque as argumentações são as mesmas, consideramos que já foi respondido e não existe essa preocupação nesse sentido. Não existe essa irregularidade por conta de que estamos ainda no exercício 2012, no qual é permitido fazer esse resgate. O item seguinte refere-se a despesas ilegítimas com hospedagem e alimentação no montante de R$12.000. Conforme aponta o Estatuto Social do próprio Consórcio de Saúde, o entendimento adotado pelo gestor são de que essas despesas, conquanto apontadas como ilegítimas, despesa de alimentação, de hospedagens, com técnicos das prefeituras que não estão nesse momento a serviço das prefeituras, mas para a serviço do consórcio, o conselho técnico é formado por secretários municipais de saúde, o conselho de prefeitos formado por prefeitos, que funciona como se fosse uma assembleia geral, e também existem os outros técnicos que se ausentam do seu município, das suas atividades corriqueiras do município, para contribuir com as atividades do consórcio. E algumas vezes aconteceram encontros, conforme está apontado nos autos e reconhecido. Nestes encontros, a serviço do consórcio, não é justo que essas pessoas desembolsem as despesas oriundas de diárias de municípios que eles não estão servindo aos municípios, mas servindo ao consórcio. Nesse sentido, com base no princípio da legitimidade, e nós apontamos na defesa aqui entendimentos jurisprudenciais e doutrinários de Celso Antônio Bandeira de Mello, Marçal Justem Filho, Lúcia Vale Figueiredo, no sentido de que não houve, em momento algum, na execução dessas despesas, não houve afronta ao interesse público. Ao contrário, eles estavam em serviço do interesse público e a serviço do próprio consórcio, conforme está na ata dessas reuniões. Estas contas foram aprovadas pelo Conselho de Prefeitos, pelo Conselho Fiscal do consórcio e passou pelo crivo do controlador interno do próprio consórcio. Desta forma, ainda que seja entendimento diferente do tribunal que nós conhecemos, requer-se que reconheça-se como legítima essa despesa, porque vem ao encontro do objetivo principal do consórcio, que é congregar pessoas, técnicos, servidores, para que possam realmente colocar em prática as atividades que venham ao encontro das finalidades da união de entes municipais para as atividades da saúde, que demandam inúmeras reuniões técnicas, trabalhar sobre demandas reprimidas, definições de escalas, agendamento de consultas e tudo mais. Razão pela qual requeremos que seja considerada regular essa despesa, ou, pelo menos, que não possa ela, que não foi contraída de má-fé alguma, ensejar na reprovação das contas. Penúltimo item é o não registro de restos a pagar por exercício, no anexo 17. Como sabemos, esse trabalho não é realizado exclusivamente por técnicos do consórcio, nem pelos municípios, pelas câmaras, mas por estas empresas que fazem locação e oferecem serviços de informática. No caso aqui, a empresa é a CPI, contratada por meio de licitação. E assim como outras empresas, os municípios, os jurisdicionados pelo tribunal, de certa forma ficam até reféns da atitude dos trabalhos prestados por essas empresas.
Quando foi apontada essa irregularidade, os representantes do consórcio foram até ao encontro desta empresa, provocar a manifestação desta empresa, e ela afirmou que o relatório está nos moldes determinados pela equipe de informática do Tribunal de Contas, inclusive que o mesmo se encontra disponível no próprio site do tribunal, no endereço que daqui é o endereço nós citamos na defesa por escrito. A empresa informou que seria impossível a mudança do relatório, pois se assim o fizesse, ficariam em discordância com o layout fornecido. Ainda assim, o relatório da forma como foi apresentado modifica seus resultados, pois mesmo que seja por analogia, é possível identificar todos os restos a pagar do ano. O total de restos a pagar soma R$ 723.381,08, que está muito bem discriminado no relatório anexo 7. Esta é a justificativa real, é o que aconteceu. Realmente, o consórcio, neste ato, ficou dependente da ação da empresa, que é uma prestadora de serviço para o consórcio. E a empresa diz que, por conta do layout oferecido pelo tribunal, não tem o que fazer. Mas o fato é que, caso não seja acatada esta justificativa, sem o condão, sem a ousadia de querer exigir algo que não seja da nossa capacidade, mas fica talvez uma sugestão para que a própria corte expresse uma instrução normativa para que faça com que essas empresas cumpram a exigência e não deixem os jurisdicionados dependentes de situações como essa. Porque não é um ato que depende exclusivamente do município, no caso do consórcio de saúde, mas sim da prestação de serviço. De qualquer forma, o relatório não causou prejuízo na análise das contas, representando, na pior das hipóteses, mera irregularidade formal. Por derradeira, a última irregularidade que é apontada como reincidente, o descumprimento dos prazos para a remessa de informações e dados pelo sistema Aplique. Realmente, no ano anterior, esse apontamento existiu. E, mais uma vez, o consórcio atrasou. Foi apresentado como justificativa algumas questões fáticas. Uma delas, falta de funcionários. O consórcio tem cerca de 3 funcionários. A parte contábil, a parte jurídica são terceirizados. A parte de informática também, como nós acabamos de apontar. E esses funcionários que lá ficam têm dificuldade, conquanto o tribunal tenha formulado capacitações, cursos, existe realmente essa dificuldade. Além disso, houve a mudança da cidade de Castres para a Glória do Oeste, mudança de sede, locação de novo imóvel, e houve realmente o atraso apontado como irregular. Já estou concluindo, meu tempo já acabou, né? Mas somente para dizer que, apesar de ter essa reincidência, neste ano não tivemos um apontamento mantido de erros em licitações, em contratos, em atos de admissão de pessoal. O consórcio melhorou em muito suas atividades e sua eficiência, em conta de gestão, falamos em eficiência. Hoje nós temos outros municípios de outros consórcios desfiliando de outros consórcios para vir somar ao consórcio intermunicipal do Oeste de Mato Grosso, justamente porque oferece mais serviços, mais qualidade, inúmeras especialidades médicas estão sendo prestadas por meio do sistema SUS. E estamos falando de gestão, de qualidade, eficiência. Sem dúvida que esses apontamentos merecem ser analisados com todo cuidado, com o zelo que é corriqueiro por Vossa Excelência. Mas como não há má-fé alguma, como uma conta reprovada enseja inúmeras dificuldades para a instituição e para o próprio gestor, e diante de todos os atos que nós apontamos não verificamos nenhuma gravidade que seja em prejuízo ao erário, ousamos requerer que seja aprovadas as contas de gestão do Consórcio de Saúde do exercício 2011, conquanto com as determinações, aconselhamentos e penalidades pertinentes. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente, após ouvir atentamente a defesa oral realizada pelo procurador do consórcio, eu vou solicitar a retirada do processo de pauta para aprofundar os estudos, não obstante ele ter citado o processo de relatoria do conselheiro Valdir Teis. O caso é diferente, naquele caso haveria saldo de disponibilidade, no caso do consórcio, não. Mas eu vou solicitar a retirada do processo de pauta e para dar uma estudada melhor e trago, se possível, na próxima sessão, senhor presidente. Concordo plenamente com Vossa Excelência, conselheiro João Batista. Retirado de pauta, processo número 8. Passo a relatar